Bom, e aí pessoal, tranquilo? Estou fazendo esse vídeo aqui no YouTube para poder falar um pouco sobre copy trade para vocês, né? Eu disse que estaria gravando um vídeo durante essa semana para poder falar sobre esse assunto, né? E aqui estou eu. Bom, de maneira objetiva, cara, o que é copy trade? Pensa o seguinte, tá? Você, tá? Você tem um capital, tá, seu guardado, que você quer investir dentro do mercado, você quer fazer trade, tá, você quer operar dentro de um ativo, mas a única coisa que você tem é capital, certo? Então, quando você quer começar a investir, você tem um dinheiro ali, pô, vou começar a investir, vou começar a tentar operar no mercado. Qual é a única coisa que você tem? Dinheiro, tá? E aí tem eu aqui, que eu tenho uma infraestrutura, tá? Para poder rodar tudo que eu preciso, disponível 24 horas por dia, tá? Eu tenho aqui uma automação, tá? Que é quem faz as operações para mim, baseado num modelo matemático e estatístico, tá? E eu tenho o meu conhecimento do mercado, que é o que eu uso para poder configurar essa automação, tá? Que vai rodar dentro dessa infraestrutura, beleza? E além disso, eu também tenho o meu próprio capital que eu uso para operar tudo isso. O que é o copy trade? A ideia do copy trade, o próprio nome já fala, copy de copiar e trade de operações. Então, copiar operações. Imagina que eu vou disponibilizar aqui para você que tem um capital tudo aquilo que você não tem, ou seja, uma infraestrutura, essa automação e esse conhecimento, para que você, assim como eu, também consiga fazer trade. Beleza? Então, qual que é a ideia do copy trade? É que tudo que eu fizer dentro da minha conta, você vai replicar, você vai copiar na sua conta. Então, todas as minhas operações de trade vão ser todas as suas operações de trade. Tá? Você vai literalmente copiar aquilo que eu faço. Tá? Normalmente isso é feito a qual custo? Nesse caso aqui, ele é feito a um custo de porcentagem de lucro, tá? Então, o que acontece? Eu vou te fornecer tudo isso daqui, beleza? Você vai copiar tudo que eu fizer, então você não vai precisar fazer nada, apenas ter o dinheiro, tá? E desse dinheiro, a gente vai fazer trade, beleza? Ah, em qual ativo a gente vai fazer trade? Cara, qualquer um, tá? Pode ser ouro, pode ser câmbio, pode ser petróleo, pode ser qualquer coisa, tá? E uma porcentagem do lucro que a gente tiver vai para mim como pagamento por essa engrenagem que eu estou te oferecendo, tá? Então o copy trade é literalmente isso. É uma pessoa que detém esses recursos aqui, tá? Disponibilizando que você que não tem esses recursos possa copiar tudo que eu faço, mesmo sem ter nenhum conhecimento, mesmo sem ter nenhuma infraestrutura. Beleza? Aí agora, essa parte aqui de automação para esclarecer isso daqui. Como que funciona essa automação? Cara, isso daqui é um software, tá? Que se usa, não tem ninguém inventando a roda aqui, não tem ninguém querendo revolucionar nada, tá? A gente usa as ferramentas que a gente tem dentro do mercado para poder maximizar a nossa lucratividade, o nosso retorno, tá? Então, como é que funciona esse software? Ele faz uma mineração de dados de um ativo, tá? De um ativo. Qual ativo pode ser esse? Cara, pode ser uma criptomoeda, igual eu já falei, pode ser ouro, pode ser um câmbio de alguma moeda, pode ser qualquer commodity, tá? Qualquer ativo que possa ser aí negociado, beleza? É feita uma mineração de dados durante um período da negociação desse ativo, tá? E aí, através de algum processo aí de redes neurais, com um pouco de inteligência artificial,
entre alguns outros recursos aí, tudo dentro desse meio tecnológico, ele vai gerar algumas estratégias de operação, estratégias de trade, baseado nesses dados aqui. Beleza? Então, ele vai tentar encontrar padrões, encontrar semelhanças na maneira que o ativo se comporta para gerar estratégias. Essas estratégias vão passar por testes de robustez, tá? Espera aí que ficou meio feio. Vão passar por testes de robustez para ver se realmente essas estratégias que foram geradas, elas condizem com a realidade, beleza? E a partir do momento, tá, que esses testes de robustez forem aprovados, o nosso portfólio está pronto. Então, o que é esse portfólio? Basicamente, são essas estratégias que foram geradas através da mineração de dados e foram testadas e validadas. Beleza? Então, isso é uma automação, tá? Dentro desse contexto aqui. Isso que é um portfólio automatizado. E aí, esse portfólio, tá? Que são essas estratégias, a gente coloca o nosso dinheiro, beleza? Nesse portfólio, e ele vai operar lá no mercado para tentar gerar mais dinheiro. Beleza? Então é isso. Basicamente, eu configuro a máquina e ela faz tudo para mim dentro do mercado. Tá? A minha ideia é essa. É trabalhar com um software, com uma máquina, porque, cara, opera 24 horas por dia, sem parar, não precisa descansar. Segundo, não tem sentimento, não tem dia ruim, não tem frustração, não tem problemas, tá? Então ela sempre vai operar baseada na razão. Terceiro, cara, o que a tecnologia, o que o computador consegue ver, o cérebro do ser humano não consegue, tá? Então, assim, as estratégias que ele gera aqui automatizadas para poder entrar lá dentro do ativo e operar são coisas que exigem uma capacidade computacional muito grande para poder conseguir minerar e identificar tudo isso, tá? Então, por isso que eu opero dessa maneira já há pelo menos um ano, tá? Beleza. Eu tenho um copy trade, tá? Talvez você esteja no vídeo aqui por causa disso. Eu tenho um copy trade, beleza? E esse copy trade que eu tenho, tá? Ele tem essa relação aqui, tá? O que é o mais importante quando você faz a estratégia? Cara, é saber o seu risco e saber aqui o seu risco e saber o seu possível retorno, para saber se vale a pena, tá? Esse meu copy trade que eu estou fazendo, beleza? Ele tem um risco aí de $100, tá? Então, o que eu posso perder? Eu posso perder $100, tá? E qual que é o meu possível retorno? $359. Por que possível? Não há garantia desse retorno, tá? E não há garantias, mesmo que haja um retorno positivo, nada diz que vai ser exatamente isso. Então, da onde que eu tirei essa informação? É muito simples. Lembra que eu falei que a gente gera as estratégias e faz os testes? Então, eu tirei essas informações da onde? Exatamente aqui dos testes, tá? Esse daqui é o teste que foi feito dentro desse portfólio. Esse portfólio, ele no momento, ele está operando no Forex, né, que é o câmbio, moeda japonesa, ien e o dólar americano, beleza? Ele está operando esse par aí, beleza? E aqui a gente rodou um teste nos últimos 3 meses, tá? Ou seja, a gente pegou esse portfólio, pegou essas estratégias e colocou para rodar nos últimos 3 meses de movimentação do mercado com $100, beleza? Com esses $100, qual que seria o resultado depois de 3 meses? $359, tá? Então é por isso que eu digo que o possível retorno, a estimativa, tá? É que nos próximos 3 meses, se o mercado manter alguma certa semelhança, manter algum padrão de comportamento, seja mais ou menos $360, tá? O que é importante ver aqui? Vou até dar um zoom aqui.
Nesses 3 meses, ele fez aqui 200 operações, tá? Dessas 200 operações, 72% aqui, tá? Foram de lucro, beleza? 72% das operações lucraram, tá? Aqui a gente tem o rebaixamento máximo que esse portfólio teve nos 3 meses, tá? Que é de quase aí $58, tá? O que isso significa? Que dentro do portfólio, esse rebaixamento de até $58, ele pode ser normal. O portfólio já viu, já passou por isso e ele já se recuperou, tá? Isso quer dizer que toda vez que ele tiver negativo, quer dizer que tá tudo bem, tá dentro da estratégia? Pode ser que sim, tá? É normal passar por momentos de rebaixamento, é normal passar por momentos de drawdown, beleza? Então, isso que é importante, tá? Dentro de uma criação de qualquer portfólio, é você fazer esse teste e entender qual é a possibilidade de retorno, tá? Para saber se vale o risco. Nesse caso, eu acredito que vale muito risco, mas aí o que é importante? Cara, não existe garantia de lucro, tá? Não existe garantia de lucro. Nada garante que a gente vai chegar nisso daqui. Beleza? Por que eu estou dizendo isso? Tá? Para que você entenda que o mercado ele é feito de momentos de rebaixamento, momentos de lucratividade e que o portfólio, a automação, apesar de ela ser aí, muito mais precisa do que o ser humano, às vezes o mercado ele vai se comportar de uma maneira inesperada, às vezes a padronização ali do comportamento do mercado ela vai mudar, tá? E a gente vai, ao longo do tempo, adaptando isso, tá? Então eu deixei aqui uma observação, beleza? De que pode ir a zero, tá? O risco ele é de $100, beleza? Por isso que eu vou começar dentro desse portfólio, dentro desse meu próprio copy trade com $100, tá? Porque é o risco que vale a pena correr para esse retorno aqui, tá? Esse portfólio, nesses últimos 3 meses, ele rebaixou mais do que $100? Ele chegou a quebrar? Não, tá? A gente mostrou. O máximo que ele teve de rebaixamento foi aí os $58, tá? Mas $100 é o risco. Faça sua pesquisa, vê se faz sentido para você, vê se é o seu perfil, beleza? Não quero que você aí pegue dinheiro que você precise para pagar alguma coisa, fazer alguma coisa. Não é esse o perfil de gente que eu estou procurando, tá? Mas veja o vídeo, faça sua pesquisa, saiba mais aí sobre copy trade, sobre o mercado. Se fizer sentido para você, tá? Eu vou postar um outro vídeo, tá? Com um tutorial certinho de como você pode entrar dentro do copy trade. Vou fazer essa observação novamente, tá? Não existe garantia de lucro, beleza? Isso pode ir a zero, tranquilo? E o risco, vou colocar aqui, o risco sobre o seu capital é 100% seu, tá? O que isso significa? Cara, se a gente for lá, colocamos $100, conseguimos lucrar os $359. Cara, o que eu quero de você é a minha porcentagem de 15%, beleza? Em cima daquilo que a gente ganhar, que pode ser $10, 100, 200, 300, tá? Independente de quanto a gente ganhar, eu vou receber 15%, beleza? E todo esse resto aqui, ele é seu. Do mesmo jeito que no lucro, a responsabilidade, eu vou botar aqui, ó, o risco não, a responsabilidade sobre seu capital é 100% sua, tá? Então, se esse lucro aqui for seu, cara, o lucro é todo seu, vou tirar a minha parte ali, pela infraestrutura, pelo conhecimento que eu coloquei ali, é a minha parte do nosso trato, tá? Do mesmo jeito que, se a gente chegar nesse risco aqui e perder os $100, cara, o risco sobre o seu capital é 100% seu,
e a responsabilidade sobre ele é 100% sua, tá? Então faça sua pesquisa, vê se faz sentido para você, tá? Se você já está investindo, já está entrando no mercado, já tem um dinheiro aí na sua renda fixa, ou seja, onde for, cara, dá uma chance. Olha com carinho, dá uma chance, isso aqui pode ser bom, tá? E qualquer coisa, vocês podem comentar aqui que eu vou respondendo, ou então me chamam para a gente conversar, beleza? E é isso aí que eu tinha para explicar, um vídeo mais rápido, tá? Mas pelo menos dá para pegar a ideia aí, né, do que se trata o copy trade, beleza? Valeu aí então, e é isso aí que eu tinha para falar. Falou!